Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o Café com Fé, esse tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo também de meditar na Palavra de Deus. Esse momento devocional tem sido sempre um tempo de edificação, ampliação da nossa compreensão daquilo que a Palavra de Deus tem para o nosso coração. Estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos de 30 a 50, é a leitura bíblica de hoje. Nos versos 49 e 50, a Bíblia diz assim: O céu é meu trono, e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? No meio da palavra de Estevão, eu falei ontem que ele, na primeira parte do seu discurso, ele falou de Abraão até Moisés, e agora, aqui nos versos de 30 a 50, Estevão ainda está falando ao Sinédrio, e ele vai falar de Moisés até Salomão. E no discurso que ele vai falar a respeito de Davi e Salomão, ele vai falar sobre a grandeza do reinado de Davi e a construção do templo. E falando sobre a construção do templo, ele vai afirmar algo muito importante. Ele diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Esta é uma expressão que depois, no capítulo 17 do livro de Atos, o apóstolo Paulo também vai usar essa mesma expressão quando ele vai passar pela cidade de Atenas para reafirmar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E para trazer uma palavra de autoridade àquilo que Estevão estava dizendo, ele vai se utilizar de uma expressão que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, versos 1 e 2. E ele vai dizer assim: assim diz o profeta. E diz a palavra de Deus que agora ele vai citar aquilo que está no livro do profeta Isaías, dizendo: o céu é meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim templo que fosse assim tão bom, diz o Senhor. E por que Estevão está falando essas coisas? Porque o seu público eram os líderes religiosos e eles veneravam o templo. Eles olhavam para o templo como sendo o templo, o endereço de Deus. Sendo que, a partir do ministério de Jesus, o endereço de Deus deixa de ser um lugar, deixa de ser um templo. O endereço de Deus passa a ser o coração de todo aquele que crê. Deus se faz presente na vida de todo aquele que deposita em Jesus Cristo a sua fé. Esse momento de transição de consciência é um momento difícil, porque para os judeus o que Estevão estava falando era sem propósito. Para o judeu devoto que durante a vida toda acreditou que o templo era permanentemente o endereço de Deus, para eles, aquilo que Estevão estava falando não tinha sentido. E Estevão vai utilizar a autoridade do profeta Isaías para afirmar o que ele estava dizendo. Para dizer, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha que 700 anos antes de Cristo, Isaías já estava falando essas coisas, mas o povo ainda não estava compreendendo que o endereço de Deus agora não era um lugar fixo na terra, o templo de Jerusalém, mas o endereço de Deus seria todo o coração que depositasse em Jesus Cristo a sua fé. E por conta destas palavras tão específicas de Estevão, diz a palavra de Deus que eles começaram a ficar irados com Estevão. E amanhã, no café de amanhã, nós vamos ver o resultado deste discurso, o resultado daquilo que aconteceu com Estevão, como resultado da sua mensagem, como consequência da maneira com que ele
falou as verdades que aqueles religiosos não estavam desejosos de ouvir. Que Deus nos dê sempre esta tenacidade de defender a verdade em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela fidelidade de Estevão, fidelidade à tua palavra, a capacidade, ó Deus, de escolher a verdade, mesmo num ambiente hostil, mesmo num ambiente em que as pessoas não estavam desejosas de ouvir a verdade do Senhor. E nós queremos te pedir, Deus, ajuda-nos a mantermos-nos fiéis à verdade. Livra-nos, ó Deus, de flexibilizar a tua palavra para atender demandas pessoais. Usa a nossa vida. A cada dia nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?